Quantos aqui não se envergonham do Senhor e da palavra do Senhor? Amém? Hoje eu vou falar sobre isso, inclusive. Vamos lá para Apocalipse capítulo 3, verso 1. Apocalipse capítulo 3, verso 1 não, me desculpe. Verso 14. Ótimo, verso 14. Está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que foi quem começou toda a criação. Verso 15: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar ao Senhor por um instante, sentado como você está. Você que nos acompanha da sua casa também, faça isso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Peço para que o Senhor possa ministrar ao seu coração da palavra dele. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós evocamos o teu nome mais uma vez nesse lugar. Ó Deus, nós oramos para que o teu Santo Espírito possa trazer clareza de entendimento, palavra revelada, ó Deus, que muda, que transforma. Por isso, vem Espírito Santo de Deus, dá-nos esse colírio para os olhos, ó Deus, dá-nos essa visão, ó Deus, a respeito da tua verdade, da tua graça, do teu evangelho e do chamado que o Senhor tem proposto para nós, ó Deus, como filhos e também como discípulos, ó Deus, como aqueles que nasceram de novo, mas como aqueles que também amadureceram após o novo nascimento. Por isso, vem, ministra aos nossos corações, ensina-nos, Senhor, exorta-nos, Senhor, encoraja-nos, ó Deus, nesse caminho do crescimento para a tua própria glória, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém e amém. Aleluia. Amém. Bem, meus irmãos, eu sei que começar lendo um texto como esse, que eu acabei de ler aqui para você, pode ser um pouco assustador, mas eu, na verdade, não vou pregar exatamente sobre esse trecho, mas isso aqui é um ponto de partida para você entender algumas coisas. Veja, essa carta à igreja em Laodiceia é a última das 7 cartas que o Senhor Jesus Cristo endereçou às igrejas quando João teve aquela experiência na ilha de Patmos, que você deve se lembrar. E aí o Senhor, ele faz uma observação que eu quero destacar, especialmente aqui no verso 15. Coloque no verso 15, por favor, meu irmão. No verso 15. Isso. Conheça as tuas obras, que nem és quente, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Eu não sei quantos irmãos se lembram quando a gente compartilhou especificamente sobre esse trecho, e por isso eu quero apenas dar uma breve explicação para você, para depois nós chegarmos no ponto que nós vamos chegar hoje, que é o seguinte: quando o Senhor fala aqui, nem és frio nem é quente, aqui ele está falando de propósito. Como assim, pastor? Então, essa cidade Laodiceia, ela era margeada especialmente por 2 outras cidades, e numa cidade tinha uma fonte de águas termais, ou seja, quente, e uma outra cidade, na outra extremidade, tinha uma fonte de água fria. E quando a Bíblia fala sobre não ser quente nem frio, não é que o Senhor tem alguma coisa contra ser frio, necessariamente. Não, cada coisa tem o seu propósito. Igual, por exemplo, num dia de chuva, sabe quando aquele tempo fica bem nublado, tudo fechado, e vem aquele ventinho frio pela sua janela, aquele barulhinho da chuva, você quer beber alguma coisa quente ou fria? Quente ou fria? Quente. Então, nessa noite, quando está chovendo, o tempo ali está nublado, tudo fechado, qual tipo de bebida cumpre o propósito na sua vida naquele instante? É a bebida quente ou fria? Quente, que é para te aquecer. Então tem horas que você precisa da bebida quente, então tem momentos que você precisa do irmão quente.
Alguém pode dizer amém? Amém. Sabe aquele momento que ele precisa daquele irmão incendiado, cheio do fogo do Espírito, da unção, sabe que vem, põe a mão na sua cabeça e ora por você, e você já dá uma arrepiada, já fala, aleluia, já renova. Tem hora que você precisa desse irmão, precisa ou não precisa? Precisa. Mas, igual lá na reforma, né? O que acontece? Nós temos 2 bebedouros, né, da videira. Tem um que está quebrado e tem outro que está funcionando. Precisavam de levar um bebedouro lá para o prédio novo, para os irmãos que estão lá trabalhando. Aí qual que você acha que eu escolhi? O que está quebrado ou o que está funcionando lá para a reforma? Vamos ver o que você pensa de mim com a sua resposta. Eu levei o que está funcionando. Aí os irmãos que ficaram lá no prédio antigo da videira, alguns reclamaram, pastor, parece que não está gelando e tudo. Eu falei, não, só tinha um gelando. E cadê ele? Eu levei lá para a reforma, porque os irmãos já estão trabalhando, ralando lá, aquele esforço todo. Aí depois de você tanto carregar peso e fazer aquele serviço de pedreira, aquela coisa toda, rapaz, o que o irmão quer quando ele está cansado, suado, entendeu? De tanto trabalho braçal ali, aquele estresse, aquela coisa, e poeira e tudo. Você acha que ele quer beber uma água e qual a temperatura? Gelada, não é? Entendeu? Então eu pensei nos irmãos. Falei, gente, os irmãos estão sacrificando aqui. A água gelada vai estar na reforma para os irmãos que vêm trabalhar aqui. Entendeu? Então os irmãos que vão trabalhar podem não ganhar nada, mas ganham um copo de água gelada. Essa é a minha técnica, entendeu? Então, pelo menos uma aguinha gelada vai ter. Não, mas ganha almoço. Almoço tem, viu, gente? Almoço tem também. O almoço também ganha. Mas olha só. Almoço e água gelada. Esse é o pagamento. Agora eu estou vendo que todo mundo ficou motivado para trabalhar, né? Só que não, né? Eu entendi. Mas olha só, não tem problema não. Aí, então o que cumpre o propósito quando o irmão está lá no rala, lá se esforçando, moído, tá no moído, né? Cadê o irmão Sandro? Sandro não veio. Tá moído, né, o Sandro? Ficou moído em casa, né? Que ficou moído, até de madrugada lá também com a gente, né? Que é o irmão dono do caminhão, né? Que ficou indo e voltando, né? Buscando as coisas. Então veja, você quer uma água gelada. O que cumpre o propósito nesse instante é água gelada. Então tem momentos que cumpre o propósito ser quente, mas tem momentos que cumpre o propósito ser frio. Ou a água gelada aqui na minha ilustração. Mas o que seria ser frio nesse instante? É o seguinte, olha para cá. Sabe naquele dia que você está com a cabeça quente, um monte de coisa dando errado, dando problema, você vai pagar uma conta, o cartão não passa. Aí você vai olhar e fala, gente, mas não é possível, por que esse cartão não está passando? Aí você vai conferir lá e fala, meu Deus do céu, acabou o dinheiro mesmo, e agora? O que eu faço? Entendeu? Aí você vai para a reunião da célula, falta metade da célula. E os que apareceram lá, só apareceram para reclamar. Você fala, gente, mas... Aí você está ali desesperado, com a cabeça quente, nervoso, querendo desistir de tudo, chutar o cachorro. Não chuta não, viu, gente? Então, cabeça quente. O que você precisa num momento desse? Um irmão que traz uma palavra de refrigério. Sabe, um irmão que vai e acalma você. Vai falar, o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor está vendo as suas lágrimas. O Senhor sabe o que você passa. E o Senhor está recolhendo todas as suas lágrimas. Por isso, meu irmão, descanse, confie. Ninguém está vendo o que você está passando, mas o Senhor está vendo. E Ele me enviou aqui para dizer para você que tudo isso vai se acabar. Ele é por você. Ele está com você. Oh, aleluia. Está vendo? Refrescou ou não refrescou? Refresca na hora. Entendeu? É o pedreiro tomando água gelada. Amém? Então, veja, tem hora que tem que ser frio, tem hora que tem que ser quente. Só que, o que o Senhor deseja? Um dos extremos, uma das duas coisas. Ele falou, quem deras fosse frio ou quente. Ou seja, o Senhor está falando, olha, tem que ser um ou outro. Um ou outro. Pode ser qualquer um dos dois. Você pode ser quente ou pode ser frio. Mas qual que era o problema da igreja, né, de Laodiceia? Vamos continuar, volta aí para o verso... Aliás, vai para frente, verso 16, por favor. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Fala misericórdia. Então veja, quem que é o morno? O morno é o que não cumpre o propósito. Fala para o irmão que está do seu lado e fala para ele, Deus tem um propósito na sua vida. Fala para ele, você não está aqui só de passagem. Tem um propósito. Fala para ele, e o propósito é quente ou frio? Fala para ele, morno que não é. Amém? É quente ou frio? Tá bom?
Tem irmão que o chamado dele é ser quente. É aquele barulho, aquele negócio, lá, receba, pá, aquele negócio. Aí tem um irmão que o chamado dele é o frio, é o que abraça, acalenta, não fica assim. Ele vê você chorando, traz até um lenço. Eu acho tão bonito isso. Eu queria ser assim, sabe? Mas enfim, a pessoa está lá chorando, irmão, vai, traz quer uma água, aí te traz a água. E aquela água parece um milagre, não tem nada nela, mas você toma, só da pessoa te oferecer para se acalmar, parece que tem um negócio lá dentro que te acalma, não é verdade? Entendeu? Então tem irmão que tem esse chamado. Agora veja, tem o morno. O morno, o Senhor diz que está a ponto de vomitar. O que o Senhor está querendo dizer com isso aqui? Veja, essa carta, o Senhor Jesus Cristo falou para João, escrevendo para que grupo de pessoas? Igreja ou ímpio? Igreja. Isso é muito sério. Agora presta atenção, ouça com muita atenção o que eu vou dizer para você aqui. Eu não quero condenar você. Que o Senhor me livre, Deus que me livre de querer condenar a igreja, de jeito nenhum. Mas o que eu não posso negar para você é que o Senhor escreveu isso aqui para a igreja. Escreveu isso para a igreja. E quando o Senhor fala do morno, Ele está falando de crentes da igreja de Laodiceia ou de outra igreja. Por que ou de outra igreja? Vai aí para o verso 22, por favor aí, meu irmão. Verso 22. Olha lá, o que está escrito no verso 22? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então isso aqui é para nós também? Sim ou não? Sim, com certeza. É para nós também. Então nós podemos nos tornar mornos. Entende? Ao invés de ser quente ou frio. Agora, quando que isso acontece? Quando você não cumpre o propósito que Deus tem na sua vida. Agora a questão é, você deve estar se perguntando, pastor, que propósito é esse? Que propósito é esse? Porque, veja, volta no verso 19 aí, por favor. No verso 19, o Senhor, Ele fala aqui, ainda para a mesma igreja: eu repreendo, disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quantos aqui acham que o Senhor ama a igreja de Laodiceia? Ama ou não ama? Ama, claro que ama. Então o Senhor está falando isso aqui em amor. Só que quando o Senhor fala que está a ponto de vomitar, é como se fosse o seguinte: o Senhor está querendo dizer que existe um tipo de vida cristã que causa um incômodo muito grande e desagradável no Senhor. Você está me entendendo? Veja bem, você foi salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Alguém pode dizer amém? Amém. Mas vamos ver esse texto também. Vai lá para Efésios 2:8, por favor. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode continuar, verso 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Amém? Só que aí olha só o que Paulo diz no verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Boas obras. Amém? Você foi salvo pelas suas boas obras, sim ou não? Não. Você foi salvo por qual obra? A obra consumada de Cristo. A gente vai ter a ceia do Senhor hoje aqui, não vai? Vai. Se alguém puder trazer os elementos aqui também. Cadê o obreiro Igor, que é o nosso servo hoje? Ele está tá ali. Estava procurando ele lá atrás, está aqui na frente. Então veja, nós somos salvos pela obra consumada de Cristo. Mas depois que a gente é salvo pela obra consumada de Cristo, Cristo passa a ter um propósito na sua vida. Ele te salvou de graça, Ele te salvou pela graça. Mas sabe o que o Senhor quer colher de você? O Senhor quer colher algo. O Senhor quer colher um fruto. O Senhor, Ele fez um alto investimento na sua vida. Foi uma semente. Qual que foi a semente? Sabe que Deus, mesmo semeou nas nossas vidas? Cristo. Cristo é o grão de trigo que caiu na terra e morreu. E Ele não ficou só. Ele gerou muito fruto. Eu e você. Você é fruto da semente de Cristo. Amém? Você é fruto da semente de Cristo. Mas veja, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então depois que você é salvo, espera-se que você manifeste os frutos dessa salvação, que Paulo está chamando aqui de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja o tanto que Deus é bom. As boas obras que Deus espera que se manifestem na sua vida, o próprio Deus já preparou antes para que você andasse.
Está entendendo? Então até as boas obras que você vai manifestar não são necessariamente suas, não é algo que você criou, inventou, não, foi algo que Deus fez antes, preparou tudo para você conseguir caminhar nelas. Até as boas obras é pela graça do Senhor. Você está me entendendo? Porque, sabe, você quer saber o que é obra de Deus? A obra de Deus é aquilo que você não consegue fazer. Você está me entendendo? Quantos aqui querem fazer a obra de Deus? Diga amém, por favor. Sabe o que é a obra de Deus? É aquilo que você não consegue fazer. Então quando alguém chama você para liderar uma célula, fala, pastor, eu não consigo liderar não. Irmão, você está no lugar certo. Então é você que a gente quer. Porque se você não consegue e você resolve liderar, o que vai acontecer no meio dessa liderança? Obra de Deus, porque Deus vai te capacitar. Deus, ele vai dar graça a você, vai dar favor a você. Quando a gente fala que toda célula tem que multiplicar, alguém consegue multiplicar uma célula? Alguém consegue converter outra pessoa? Irmão, de jeito nenhum. Você acha que se eu não conseguisse, eu não estaria fazendo uma coisa dessa? Convertendo as pessoas? Nem eu consigo, ninguém consegue. É o Espírito Santo que convence as pessoas. Mas aí a gente vai falar para o líder de célula, tem que multiplicar a célula. Aí o líder às vezes fica, mas peraí, e eu sou Deus agora para converter as pessoas? E agora eu sou o Espírito Santo para poder convencer as pessoas a estar na minha célula? Você não é Deus, você não é o Espírito Santo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se é impossível para você, é obra de Deus. E se é obra de Deus, isso vai acontecer pela graça. E ainda haverá recompensa da parte de Deus para você. É como aquela história da formiguinha e do elefante. Já ouviu essa história já? Então a formiguinha queria atravessar uma floresta inteira. Então aquela pequenininha, fraquinha. Aí de repente ela viu um elefante gigante, enorme. Ela teve uma ideia. Ela é pequenininha, mas ela é inteligente, como muitos irmãos. Aí ela chegou no elefante. Senhor elefante, gostaria de atravessar a floresta. Fiquei sabendo que tem um lugar lá do outro lado excelente para mim e para você. E o elefante concordou, balançou a tromba dele lá. Aí, falou, então vamos, sobe aqui, vamos atravessar a floresta. Aí o elefante gigante foi atravessar a floresta, embranhando no meio daquelas árvores, daquela mata, derrubando coisas, aquela dificuldade toda. E a formiguinha só se agarrando lá no elefante, protegida, fazendo nada, só em cima do elefante. Quando atravessou lá, chegou do outro lado, o elefante exausto, cansado. Aí foi, perguntou para a formiguinha, e aí, tudo certo? Aí a formiguinha falou para ele, conseguimos. Aí o elefante olhou assim, como assim conseguimos? Eu que atravessei, aí você vem em cima de mim e diz que conseguiu? Sim, nessa história, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. O Senhor Jesus, com toda a reverência, é como se fosse esse elefante. Nós somos essa formiguinha. A gente está nele. Tudo o que acontece, nós vamos derrubar muralhas, florestas, vamos, ultrapassar coisas intransponíveis, que pareciam impossíveis da gente atravessar. Você vai chegar lá, vai atravessar, você vai ver, vai olhar para trás e falar, gente, que coisa incrível que aconteceu. E você vai falar para o Senhor, Senhor, nós conseguimos. Mas foi o Senhor que fez. E sabe que eu tenho uma boa notícia para você. Diferente do elefante, o Senhor, ele vai reconhecer que você foi com ele e ainda vai te premiar. Falar, rapaz, você merece um prêmio depois de ter passado por tudo isso e eu te carregando. Você merece um prêmio por ser carregado por mim. Você está me entendendo? Amém? Quando você está me entendendo, diga amém. Então eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar para você 3 momentos. Quantos momentos? Estou procurando o relógio lá no fundo. Senhor Jesus, 3 momentos que o Senhor, ele cita uma frase que fala justamente dessa questão que eu disse para você da igreja de Laodiceia, que se refere a cumprir o propósito, que ele fala dessa questão que se trata justamente de nós sermos criados também para as boas obras. Pastor, que frase é essa? É a frase seguinte: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Amém? Eu quero falar para você, na verdade, sobre a salvação da alma. Como assim, pastor? Veja, o seu espírito já foi regenerado, Você lembra disso lá no cursão, amém? O seu corpo será glorificado, conforme Paulo fala lá em Romanos, mas a sua alma, ela está experimentando salvação.
Aí você fala, pastor, peraí, a minha alma já foi salva da condenação eterna. Pois é, aí que muitos se enganam. Por isso presta atenção nesse ponto para você não sair daqui confuso, por favor. Uma coisa é aquilo que muitos cristãos evangélicos usam para explicar a respeito de ser salvo da condenação eterna. Uma alma foi salva. Então, muito crente fala isso, uma alma foi salva. Quando o crente fala isso, uma alma foi salva, o que todo mundo entende? Que essa pessoa estava indo para o inferno e agora vai para o céu. Amém? Posso ouvir um amém? Não é isso? Isso todo mundo entende. Só que, no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Importante você entender porque é o Senhor Jesus Cristo falando. O Senhor Jesus Cristo, ele usa essa expressão salvação da alma num outro aspecto, que não tem nada a ver com deixar de ir para o inferno. É um outro aspecto. A salvação que o Senhor Jesus Cristo trata da alma nos evangelhos, que eu vou mostrar para você, em Mateus, Marcos e Lucas, ele usa essa mesma frase, ele fala essa frase 3 vezes, nesses 3 evangelhos. Então essa salvação que o Senhor Jesus Cristo trata, falando no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, a salvação da alma, ele está falando, na verdade, outras palavras, da transformação da alma. E aqueles que se permitem serem transformados na sua alma, que Jesus está chamando de salvação da alma, tá bom? Porque está salvando a sua alma da imaturidade, está salvando a sua alma da vida na carne, está salvando a sua alma da falta de boas obras, entendeu? Essa que é a salvação da alma que Jesus está dizendo, que se refere à sua transformação, que tem a ver com maturidade espiritual. Os irmãos me acompanham aqui, amém? Amém. Sei que pode parecer confuso para alguns. Quem fez o cursão entende muito bem, né? Por isso você tem que fazer o curso de maturidade, né? A gente vai começar a próxima turma no mês de março, né? Tá bom? E vai ser lá no prédio novo, amém? Alguém diga amém comigo, por favor. Eu preciso do seu amém, do seu amém, da sua oferta, do seu dízimo, amém? Preciso de muita coisa sua, amém? Obrigado. Diminui um pouco, amém, mas vamos continuar, vamos lá. Então veja, vamos para a primeira frase. Deixa eu já prosseguir, porque meu tempo já adiantou bastante, né? Mateus capítulo 16, verso 24. Mateus 16, 24. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia impressa. Mateus 16, 24, nós vamos ler até o verso 28. Está escrito: Então disse Jesus a seus discípulos. Ele disse a quem, irmãos? Discípulos ou os ímpios, o mundão? Discípulos, lembra disso, discípulos, tá bom? Então é como o Senhor falou para a igreja lá de Laodiceia. Então, para crente. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Agora vai, olha só o verso 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. E note bem, apesar dos tradutores colocarem aqui a vida, cadê? Portanto, quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. No meu que está a sua alma, cadê? Onde é que está isso aqui? Não, tudo é vida mesmo, né? Não, é depois no verso 26, ótimo. Essa palavra vida, que está aqui nessas 2 vezes no começo, vida ali na segunda frase e vida aqui na quarta frase, ela é a mesma palavra para alma no verso seguinte. Agora vamos para o verso seguinte, vai. Quem quiser salvar sua alma, pronto. Pois que aproveitará um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Seria a mesma palavra vida, amém? Então vida e alma aqui no grego, no original, é a mesma palavra. E que palavra que foi traduzida aqui como vida e alma? A palavra que foi traduzida como vida e alma aqui no grego, nesse trecho, é psique. Psique, palavra grega que é a origem de várias palavras da língua portuguesa que você deve se lembrar. O que você lembra quando você ouve essa palavra psique, essa palavra grega? O que? Psicologia, né? Psiquiatra, coisas relacionadas à mente. Amém? Que são questões da alma e que envolvem a própria vida da pessoa. Então, ora os tradutores colocaram alma, outra hora os tradutores colocaram vida. Amém? Mas vamos continuar a leitura, só guarda isso por enquanto. Verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas o quê, meus irmãos? As suas o quê? Obras. Então, veja o tanto que isso aqui é um assunto sério. Veja, então, isso aqui é um assunto sério. Então, dependendo do que você faz com a sua alma, ou com a sua vida, amém? Ou com as questões aí relacionadas à sua mente, dependendo de como você trata,
Isso pode definir como você vai receber do Senhor quando Ele vier na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos. Isso vai definir como que vai ser o seu encontro com o Senhor. Quantos aqui querem estar preparados para encontrar com o Senhor? Amém? Então, continuando. Verso 28. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Mas volta aí para o verso 25, por favor. Deixa aí no verso 25. Ótimo, obrigado. Então veja, quando nós vemos a palavra vida e a própria palavra alma aqui, para concluir o que o Senhor Jesus estava querendo dizer, é como se nós falássemos o seguinte: nós podemos dizer que quem quiser salvar a sua alma, vai perdê-la, e quem perder a alma por causa do Senhor, vai achá-la. Aí eu sei que parece estranho, né? Porque quando eu falo assim, peraí, então eu tenho que, se eu salvar a minha alma, eu vou perder naquele dia? Sim. O que seria salvar a sua alma para você perder? Eu vou te dizer. É igual, por exemplo, imagine um irmão, um novo convertido. Vamos falar de um novo convertido, né? Amém? Que de repente não fica pesado para ninguém. Então imagine, vamos supor que alguém converteu no nosso último encontro com Deus, ou na célula. E aí ele tinha um costume de todo domingo de manhã é o futebol, é a religião da vida dele. Tem 12 anos que ele faz isso. Domingo de manhã ele joga futebol. Está me entendendo? Tem gente que faz isso? Tem ou não tem? Tem. Tem uma rotina. Eu amo rotina, por isso que eu odeio feriado. Eu odeio com todas as minhas forças feriado. Eu tenho ódio de feriado, sério. Mas fecha parênteses, né? Por que eu estou falando isso? Porque está chegando um dos piores para mim. Mas enfim, que é o do carnaval. Eu já estou... enfim. E Não, pode gostar, mas eu odeio. Eu não tô, isso não é um assunto de discussão. Isso está resolvido na minha vida. Até o dia da volta eu estou odiando feriado. Então olha só. Veja. É porque já tem férias. Tinha que todo mundo trabalhar de segunda a sexta, e férias descansa. Pronto, acabou. Ou final de semana, né? Enfim. Aí o irmão, novo convertido, joga futebol. Há 12 anos ele tem uma turma de futebol. Aí vamos supor que a gente tivesse só culto de manhã, que é o meu sonho. Isso é meu sonho. Um dos meus sonhos é esse, só de manhã. Igual lá nos Estados Unidos. Crente norte-americano, não sei se você sabe, ele congrega domingo de manhã. Sério? Pesquisa pra você ver. Mas eu sou do Brasil, aí eu sou a resistência aqui, porque quase ninguém quer participar de manhã. Mas eu vou continuar resistindo, você vai ver. Aí ele vai mandar mensagem, até para mim, porque aí eu pergunto para ele, eu conheci esse novo convertido, fiquei empolgado com ele, eu mando mensagem, vem um culto, ele não frequenta, vem um outro, ele não frequenta, o outro ele não frequenta, eu mando mensagem para ele, irmão, você chegou ao nosso meio, te conheci, por que você não vem no culto de domingo de manhã? A gente está tendo só culto de manhã. Aí fala, pastor, tem 12 anos que eu jogo futebol todo domingo de manhã, tem minha turma, tem a mensalidade, a gente tem um uniforme, tem um troféu e tal, aí conta toda aquela ladainha, né? Aí o que acontece? Aí vamos supor que eu não consigo convencer ele, que seria uma pena, né? Não consegui convencer ele. Se ele não vem no culto domingo de manhã e só tem culto domingo de manhã, o que ele está fazendo? Ele está salvando a alma dele, ou seja, ele está se preservando. Entendeu isso? Ele está salvando a alma dele. Porque, volta aí no verso 25 aqui mesmo. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, que é a alma, o que vai acontecer? Perdê-la. Então você, meu irmão, olha para cá, por favor, meu irmão, minha irmã. Esse aqui é evangelho, é o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio cheio de graça e verdade, verdadeira graça, falando para você. Palavra do Senhor Jesus, amém? Isso aqui é a palavra da graça, tá bom? Não fica confuso não. O que o Senhor está querendo dizer? É o seguinte, meu irmão, é que ou você perde aqui para ganhar lá, ou você ganha aqui e vai perder naquele dia. Em algum lugar vai ter perda. Você está me entendendo? Não tem como ganhar nos dois momentos. Ou você perde nessa vida. Por exemplo, você que veio aqui no culto domingo de manhã, olha que benção, você perdeu alguma coisa hoje de manhã, né? Especialmente os irmãos que participaram da mudança, né, Mafra? Está ali feliz, sorrindo. Aí o Mafra é uma benção. Eu queria ser igual o Mafra. Toda vez que eu olho para ele, está rindo, né? Por que é assim? Eu queria ser assim. Nem parece que ficou até que horas lá mesmo, pastor Rafael? 4 horas da manhã. Olha lá, ele está alegre, gente.
É uma coisa incrível. Eu queria ser desse jeito, mas eu não sou assim. Eu tenho certeza que eu não sou. Eu acho que muita gente também já sabe, né? Mas olha pra cá. O Douglas também está ali rindo. Olha lá, não sei se você está rindo agora por causa do Marco que eu estou falando. Está rindo, né? Quem mais está rindo aqui? Eu acho que os outros não querem ninguém rindo. Só. Mas enfim. Olha o Marcos André. Mas o Marcos André é obreiro. Que obreiro não conta, não. Porque o obreiro ele entra numa fase da vida dele que tudo é obrigado e ele sabe que ele tem que fazer. Rindo, não rindo, ele vai estar lá. Mas os irmãos ali não é obreiro, né? Quem sabe está sendo até chamado já, por isso está rindo, né? Olha pra cá. Então veja, o Mafra perdeu vindo aqui para o culto. Perdeu o quê? Perdeu o descanso. O irmão Adeildo também ficou lá até mais tarde, né, irmão Adeildo? Não sei que hora que o irmão Adeildo foi também. Tinha até sofrido uma queda de moto. Foi ontem que você sofreu a queda de moto? Ou não? Segunda. Está lá todo ferido, machucado, trabalhando. Aleluia. Então veja, o Mafra perdeu o descanso dele. Ele está perdendo. Você está me entendendo? Só que essa perda atual, de você perder aquilo que é legítimo. Veja, se o Mafra, por exemplo, não viesse no culto hoje, domingo de manhã, seria uma coisa totalmente compreensível. Seria ou não seria? Os obreiros não, os obreiros têm que vir mesmo. Mas olha só, seria totalmente compreensível, não é? Irmãos, o irmão carregando peso lá de madrugada até 4 horas da manhã. Se eu não visse ele aqui no culto, ok, né? Mas ele está aqui, está aqui. Então, a alma dele, a vida interior dele, você está me entendendo? Sofreu um dano por ficar até 4 horas da manhã na mudança e ainda veio no culto de manhã. E tem irmão que dorme meia-noite, fala dormir tarde demais, estou cansado para ir no culto. Então o Mafra perdeu agora na alma dele, na vida dele. Só que lá na glória, no dia do tribunal de Cristo, isso vai ser contado como ganho para ele. Você está me entendendo? Muita gente se preocupa, pastor, como é que vai ser esse negócio do tribunal de Cristo? Eu vou ser julgado em relação ao quê? Veja, o tribunal de Cristo não é para a sua condenação, porque você já foi livre de toda condenação. Alguém pode dizer amém? Amém. O tribunal de Cristo não trata da sua salvação, porque você já foi salvo de uma vez por todas. Você está nas mãos do Senhor, e o Senhor diz que ninguém poderá arrebatar você da mão dele, porque é ele que segura você, não é você que segura na mão dele. Alguém pode dizer amém? Amém. Então o tribunal de Cristo é o quê? É sobre as boas obras. E o que são as boas obras? É o que Jesus está falando aqui, sobre perder a vida. Então, aí diz a seguir: e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então está perdendo a vida. Esse negócio de você vir no culto, domingo de manhã, enquanto você poderia estar em casa, descansando. Ah não, mais tarde eu vejo o culto pela internet. Deus abençoe você que está vendo o culto pela internet. Que você tenha uma boa justificativa. Mas eu quero dizer para você que está vendo o culto na internet, eu vou falar só para você, só para a câmera agora. Se você pudesse estar aqui e não está, por uma questão de conforto, você está se preservando. Você está salvando a sua vida hoje, e lá no tribunal de Cristo, você vai perder o benefício que você poderia de estar aqui. Entende? Em algum lugar vai ter perda, meu irmão. Você tem que escolher aonde você vai perder. Ou você perde agora, nessa vida, perde, é perda, é sofrimento, é angústia, é cansaço, é desgaste. Isso é perda, é perda. Então você foi chamado para perder agora mesmo nessa vida. Eu sei que, vez ou outra, o diabo usa essas questões da perda até para poder desencorajar você, até para te trazer um desânimo. Eu me lembro, não sei se eu abro meu coração para os irmãos aqui, meu Deus do céu, nem dá tempo de eu abrir meu coração, mas eu vou abrir rapidamente. Eu me lembro, pouco tempo atrás, eu meditando, falei: Senhor, mas não é possível. Cheguei nesse Recife em 2010, tanta coisa que eu perdi, em tudo quanto é aspecto que você imaginar. Quando eu cheguei aqui em Recife, eu tinha até reserva financeira. Você acredita nisso? Eu acho tão bonito isso quando alguém fala: não, eu vou observar se eu posso fazer um saque da minha reserva. Eu já tive esse negócio, acredita? Sério. Irmão, na época, acho que chegou até 70 mil, guardado assim, sabe? Você tem assim um dinheiro assim, uma reserva, para uma emergência. Só que o problema é que quando eu cheguei no Recife, irmãos, era emergência toda semana, você está entendendo? Eu não sei se eu falo. Mas veja, eu estou falando, eu sei que é ruim a gente falar de si mesmo, mas eu estou te falando só para você entender como é que é perda. Mas eu vou te dizer, pelo menos uma coisa:
Eu, sozinho, já paguei o aluguel do prédio da igreja. E na época era R$5.000. Entendeu? Por quê? Porque eu entendi que eu preciso perder. Então, na época, muita dificuldade financeira, que os irmãos contribuíram, não deu. A gente estava, inclusive, numa época de reforma, foi no primeiro galpão. Aí eu fazia a reforma que precisava de acontecer para o prédio funcionar e os irmãos virem cultuar, ou pagava aluguel. Eu falei, como é que faz para ter as duas coisas, né? Entendeu? Aí pegou o dinheiro do caixa da igreja, põe lá no prédio para todo mundo, né, ficar confortável, vir cultuar o Senhor. Tá, e o do aluguel? De onde é que sai? Daqui, do bolso do pastor. Ah, pastor, mas foi um empréstimo para a igreja te pagou. Nunca! Não, pagou não, e não quero também. Tá bom? Não estou dizendo isso para me vangloriar. Eu estou dizendo para você o seguinte, meu irmão. Se você, vez ou outra, tem a sensação de perda nessa vida, por causa do Senhor Jesus Cristo, eu tenho boa notícia para você. O Senhor está vendo as suas perdas, e naquele dia você vai ganhar. Ele vai te recompensar. Nada será em vão. E a boa notícia é que ninguém paga melhor do que o Senhor, ninguém recompensa melhor do que o Senhor. Quando você receber a recompensa do Senhor naquele dia, o galardão naquele dia, meu irmão, a sensação que você vai ter é o seguinte: perdi muito pouco em comparação a essa glória. Porque os sofrimentos o tempo presente, as perdas o tempo presente na sua alma, na sua vida, não se comparam com a glória que há de vir. Não é nada. Entendeu? Por isso que eu não quero nada para mim. Por isso que a igreja não me deve nada. Quer te dizer? Nada. Nada. Muito pelo contrário. Eu já falei para o Senhor me dá porque eu dou. Mas o Senhor não deu ainda. Eu estou esperando. Vai dar, obrigado, amém. Mas se você quiser dar também, não para mim, para a igreja, amém? Você pode dar também. Não é? Oh, aleluia, tem um crente aqui conosco, obrigado, né? Amém. Graças a Deus. Meu irmão, você foi chamado para abrir mão. Existem implicações de você seguir o Senhor. Pastor, mas não tem como eu seguir o Senhor de maneira confortável? Tem. Não tem como eu seguir o Senhor de maneira assim suave, que não vai ter nenhum sofrimento e tudo? Claro que tem, meu irmão, tem sim. E eu posso fazer isso? Pode. Só que você ganha aqui o conforto, tudo certinho, não se envolve com nada, não contribui, entendeu? Não lidera, não inventa esse negócio de anfitrião, não insiste, né? No casamento, de cuidar bem dos filhos, que tudo isso é sofrimento, não? Cuidar bem dos filhos, cadê as mães? É fácil cuidar de filho, né? Educar? Facinho, né? É nada. Mas eu quero dizer para as mães, você será recompensada, amém? O Senhor viu. Porque se tem um tipo de gente nessa terra que perde muito, é mãe, não é? Começa com 9 meses de perda, sofrimento, inchaço, não consegue dormir direito. Perde ou não perde? Perde. E o casamento? Quantos casamentos estão de pé até hoje? Porque muita gente perdeu. Como assim perdeu? Teve um problema sério no casamento. Aí o que o cônjuge resolveu fazer? Perdoar. Vou perder. Vou continuar. Está perdendo a sua vida. Está perdendo a sua alma. Mas o que vai acontecer? O Senhor está vendo e haverá o dia da recompensa. Então a questão é: ou você se preserva aqui, vida fácil, tudo tranquilo, do jeito que você quer, tudo prazeroso. Pastor, como é que faz para eu ter uma vida assim mais confortável na igreja e tudo? Não, só vem no culto e mais nada. Não contribui, não dá dízimo, não se preocupa com a igreja, não oferta, não ajuda na reforma, não vende o bilhete do sorteio, ele não faz nada. Ou senão, não tem irmão. Na verdade, eu vou falar com os irmãos da internet de novo aqui. Olha, se você só está assistindo o culto pela internet, você está se preservando e vai perder mais ainda. Você está me entendendo? Amém? Quem está me entendendo aqui? Então o Senhor falou que se você perder a sua vida aqui, você vai ganhar naquele dia. 2 Coríntios 5,10, coloque aí para mim, por favor, que chama a mão para o teclado aqui, que eu preciso terminar. Meu Deus do céu. 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 5, verso 10, está escrito: porque importa que todos nós, está vendo? Ninguém está excluído.
compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está escrevendo para a igreja. Peraí, então tem gente que faz bem ou que faz mal através da sua própria vida? Sim, sim. Quem que faz o bem? É aquele que sofreu, é aquele que perdeu. Amém? Os irmãos estão trazendo várias cestas aqui, que benção. Agora a segunda menção, deixa eu aqui, a terceira bem rápido. Os irmãos me dão mais 10 minutos, por favor. Amém? Aleluia. Então vamos, obrigado. Dar 10 minutos para o pastor é perder, eu quero te dizer, eu sei. Você fala, pastor, mas logo hoje tinha um almoço o dia todo, aí fica só eu e o senhor aqui. O irmão está falando ali. Os obreiros também ficam. Eles ficam. Marcos capítulo 8, verso 31. Coloca aí, por favor. Aleluia. Marcos 8, 31 está escrito. Acompanhe, por favor, aí na projeção, na sua Bíblia. Então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. 31, 38. Vamos continuar. Isso ele expõe claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro querendo preservar o Senhor Jesus. Pedro falando para Jesus: Jesus, não precisa ficar perder na vida, perder na alma, não. Se preserva. Você está na graça. Não tem sofrimento nenhum, não. Não tem que negar coisa alguma, não. Verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua o quê, meus irmãos? Cruz. Aí olha só o que diz a seguir, verso 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho. Lá em Mateus ele falou perder a vida por causa de mim, ponto. Aqui em Marcos ele acrescentou algo. O que o Senhor acrescentou? Perder a vida por causa dele, por causa do que mais? Do Evangelho. Do Evangelho. Vamos continuar. Verso 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está vendo? Meu irmão, se você se preservar nessa terra, nessa vida, não se dispondo a tomar a sua cruz pelo Senhor Jesus Cristo e pelo Evangelho, que é a mensagem que nós pregamos, meu irmão, Jesus está dizendo o seguinte: que não adianta você ganhar o mundo inteiro, isso não se compara à perda que você terá naquele dia do tribunal de Cristo. Você está me entendendo? Você pode ter o mundo inteiro aos seus pés, tudo que o mundo pode te oferecer, todo o dinheiro, toda a glória, toda a riqueza, todo o desfrute desse mundo, tenha tudo, vai virar nada naquele dia, quando você descobrir que perdeu sua vida lá, porque resolveu ganhar aqui. Verso 37. Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas o quê? Das minhas palavras, é o Evangelho, são as palavras de Cristo. Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Veja, eu não quero ser motivo de vergonha para o Senhor. Você está entendendo? Eu sei que são palavras muito fortes, mas ser motivo de vergonha do Senhor é justamente o que o Senhor falou da igreja de Laodiceia: a ponto de vomitar, causa constrangimento. Olha para cá. Quantos aqui são pais e mães? Deixa eu ver aqui, erga a sua mão. Ótimo, você vai entender o que eu vou dizer. Especialmente você que já tem filhos, né? Adolescentes, de repente, jovens. Tem momentos que os seus filhos são motivo de orgulho para você, tem ou não tem? Quando chega com aquele boletim da escola, tudo nota azul, tudo nota boa, né? Eu falei para os irmãos que lá em casa a média é 8, né? A da escola não me interessa, é mais baixa do que 8, mas lá em casa é 8. Eu falei para eles: vocês moram aqui, vocês não moram na escola, então que vale a média de painho, amém? Aí quando vem, né, lá na escola tem tipo, é como se fosse uma premiação, né? Os top 10 da escola, lá da turma. É o ranking, justo. Obrigado pela palavra, pastor Ronaldo. É isso que eu queria lembrar mesmo, o ranking.
elas estão sempre, né, assim, quase sempre, entre os 10 primeiros lá. É porque a escola é muito competitiva também. Às vezes é uma fração de décimos. Elas ficam fora dos 10 melhores, né? Uma das minhas filhas mesmo recentemente ficou fora do top 10. E a média geral dela tinha dado, acho que 9,2, não foi isso? Imagina, a média da menina deu 9,2 e ficou fora dos 10 melhores. Eu falei, essa escola é impossível. Aí não é fácil, não, você está entendendo? Então foi por uma fração assim, ela está com média mais de 9, né? 9 praticamente, ainda não ficou entre os 10 melhores. Pensa o tanto que essa escola é puxado o negócio. E aí estava triste. Eu olhei e falei, minha filha, não fica triste não. Olha a sua média aqui, você está muito bem. Esquece esse povo aí, você está muito boa, entendeu? Então veja. O que acontece? Tem momentos que seu filho te dá orgulho. Quando trata alguém com gentileza, ajuda uma pessoa. Amém? Não é verdade? Né? Minhas filhas, eu acho que as irmãs já descobriram, as irmãs da Rede Kids. Elas descobriram que a Sara e a Isabela, elas compram tudo. Compra ou não compra, irmãs? Cadê as irmãs que vendem coisa aí? Eu percebi já, as irmãs são espertinhas. Quando tem que vender alguma coisa para a Rede Kids, ô Sara, ô Isabela. Não é só para a Rede Kids, não. O Marcos André está falando que vai para os jovens também, né? Está vendo? O obreiro já está vendo tudo. Aproveitando a generosidade das minhas filhas. E aleluia, isso é bem, isso é orgulho para mim, amém, irmãos? Estou reclamando, não, continue. Pode pedir para elas que elas vão sempre dar, amém? Que melhor dar do que receber. Agora, olha para cá. Tem momentos que, às vezes, um filho seu pode ser motivo de vergonha para você. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Agora, quando é motivo de vergonha, deixa de ser seu filho, sim ou não? Não. Mas tem momentos que filhos são motivo de vergonha. Então veja bem, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? É que aquele que se envergonha dele e da mensagem dele, do Evangelho da Graça, hoje, o Senhor terá vergonha de você naquele dia. Não é que você vai deixar de ser filho de Deus, mas é que o Senhor vai te receber com constrangimento. Você está me entendendo? Então, ou você, sabe, é motivo, pelo seu testemunho, de não se envergonhar do Senhor. O que é se envergonhar do Senhor? Essa coisa da Bíblia de papel impressa, você está entendendo? Isso aqui é uma coisa que eu estou insistindo com você, não é doutrina não. Eu sei que tem irmão que fala, mas eu não concordo, não quero carregar. Tem irmão que não vai trazer, tudo bem. Mas eu estou falando desse negócio de carregar uma Bíblia de papel impressa, é para todo mundo ver mesmo. Que eu acho que no meio dessa geração, do final dos tempos, algumas coisas como essa, sabe? É como se fosse... Pensa comigo, uma coisa que eu aprendi muito bem com o pastor Luísio, e eu penso que isso é uma palavra de sabedoria. Olha para cá, já estou terminando. Quando você vê algo que os crentes, de maneira geral, os cristãos evangélicos modernos, vamos assim dizer, quando eles começam a ter uma atitude, eu vou te dar uma dica: vai no caminho contrário, você está indo no caminho certo. Você está entendendo? Então, o que é o comum hoje na maior parte das igrejas? É não carregar a Bíblia impressa mais. Para quê? Tem no celular, no smartphone, ou às vezes a pessoa traz um tablet, né, para o culto, alguma coisa parecida. Mas esse negócio de carregar aquelas Bíblias grandes, porque eu sou da época, não sei quantos irmãos são dessa época. E lá na Videira, eu lembro uma vez que um distribuidor de Bíblias de estudo lá de Goiás, ele falou para nós, a Ludmila chegou a trabalhar na livraria lá da Videira, e ele falou o seguinte, ele falou que a Videira lá de Goiânia era o lugar onde mais se vendia Bíblias de estudo. Porque a gente é muito dado a estudar a palavra e tudo, aí os irmãos compravam muita Bíblia de estudo lá. Ele falou que o melhor lugar lá de Goiás, na verdade, era vender na livraria Videira de Goiânia, para vender Bíblia de estudo. Aí vendia várias lá. Eu sou de uma época, irmãos, que era normal carregar Bíblia grande, não é nem Bíbliazinha não, Bíblia de estudo, que é esse negócio grande. Mas que eu usei durante muito tempo foi a Bíblia Shed. Não sei se alguém teve essa Bíblia de estudo, né? Do Russell Shedd, né? Que inclusive o Russell Shedd fez uma visita lá na Videira, lá do Bueno, em Goiânia, inclusive na ocasião. Depois eu conto a história para você. Eu já contei alguma vez também. Então veja, essa coisa de não se envergonhar do Senhor é você não negar a sua fé. Todo mundo aqui tem rede social. Eu fico pensando, eu sei que muitos irmãos têm na rede social um instrumento de trabalho. Hoje é muito comum isso. Não dá para você fazer da sua rede social, eu entendo, um lugar de pregação diária. Amém? Amém? Mas eu penso que você deveria estabelecer uma frequência. Não sei se uma vez por semana, de repente. No mínimo uma vez no mês. Faça uma coisa até planejada. Entendeu? Seu perfil lá, mesmo que seja, né, perfil de trabalho, coisa do tipo,
Entende? De alguma maneira. Eu sei que às vezes você fica com aquele receio, mas eu posso acabar afastando alguns clientes, alguma coisa. Olha, meu irmão, peça ao Senhor sabedoria. Não tem nenhum problema você dizer coisas do tipo, olha, eu sei que tem muitos seguidores aqui que acompanham meu trabalho, que de repente não seguem a minha fé, mas eu quero aproveitar aqui para dar um testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo. Um dia eu tive um encontro com Ele, e a minha vida foi salva, e eu descobri que não depende do que eu faço, mas depende do que Ele fez. Por isso, se você ainda tem muitos pecados que prendem você, existe alguém que pode salvar você dessa vida, entendeu? Pega um assunto, um trecho, fala ali rapidinho. Isso é não se envergonhar do Senhor e do Evangelho. Eu acho que nós podemos pregar mais, acho que nós podemos falar mais. Quantos colegas de trabalho que você tem há anos? Às vezes você tem colega de trabalho que há 10 anos você trabalha com ele na mesma sala. Que dia que você falou alguma coisa do Evangelho para ele? Pastor, porque eu não achei a ocasião. Não, meu irmão, a Bíblia está chamando isso de se envergonhar do Evangelho, na verdade, quer te dizer. Entendeu? Você está se envergonhando do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tem vergonha do seu Senhor, do seu Salvador, você está me entendendo? Porque se você tem vergonha hoje, naquele dia, Ele vai te receber envergonhado. Você não vai deixar de ser recebido, você está me entendendo? Mas o Senhor vai ficar constrangido com você, porque Ele viu as vezes que você ficou com vergonha dEle, ficou com vergonha especialmente da mensagem dEle, entendeu? Por último, o último texto, lá em Lucas 17, verso 26, coloque aí por favor. Quero chamar os irmãos com os elementos da ceia, pode aguardar aqui na frente, a gente já vai terminar. Senhor Jesus, essa é a terceira vez que o Senhor Jesus fala a frase sobre salvar a vida. Primeira vez em Mateus é sobre você abrir mão da sua própria vontade. Amém? A segunda vez em Marcos é sobre você não se envergonhar do Senhor. Tem uma coisinha na minha garganta aqui, mas vai dar tudo certo. A segunda vez em Marcos, o Senhor está falando sobre você não se envergonhar dele e nem do Evangelho. Isso significa uma vida acima desse mundo, porque esse mundo, ele constrange você para que você não pregue o Evangelho. Esse mundo, ele constrange você para que você não diga que pertence a Cristo. Não é verdade? O que aconteceu aqui, meu Deus? Não tem uma copinha d'água aqui, deixa eu tomar essa outra água aqui de repente. Olha, faça um experimento. Você pode fazer hoje. Faça um experimento. Não sei, com certeza você já esteve num supermercado, uma área pública, talvez até numa praça de alimentação do shopping, e alguém xingou. Você já presenciou alguém xingando, às vezes em voz alta? Sim ou não? Se alguém xinga num lugar como esse, na praça de alimentação, no shopping, ou no supermercado, é a tosse querendo fazer eu parar, mas não vou parar não, olha pra cá. Ninguém acha estranho, já reparou? Alguém xinga, fala uma coisa horrorosa, parece uma coisa meio comum. Irmão, inventa, eu já fiz isso no supermercado. Minhas filhas ficaram tudo meio assim. Eu falei, que é isso, papai? Eu falei, não, estou fazendo um teste, é uma experiência. Inventa de um supermercado gritar, glória a Deus! Oh, aleluia! Jesus salva todo pecador. Dá um grito assim. Irmãos, todo mundo vai te olhar com um olhar de condenação, de gente estranha. As pessoas vão olhar umas para as outras e falar, gente, por que ele fez isso? Alguém cala a boca desse crente, que pessoa inconveniente. Como é que a pessoa fica falando essas coisas na frente de todo mundo? É isso que elas vão dizer. Xingar pode. Fale coisas horrorosas em voz alta. Grite qualquer palavrão. Não vai dar problema. Normal. Tudo bem. Mas inventa de falar alguma coisa. Jesus é o Salvador e pode salvar vocês. Aleluia. Tudo olhar. As pessoas vão te culpar, te condenar. Por quê? Porque esse é o mundo que você vive. E esse mundo não vai mudar. Só vai piorar. Você está me entendendo? Por isso vai ser contado naquele dia aqueles que não se envergonharam do Senhor
e do evangelho dele. Não estou falando para você fazer isso todo dia não, mas faz experiência, só para você ver como é que dá errado. Entendeu? Mas vamos por último, Lucas 17, 26, está escrito: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra dela? Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem perder de fato, quem a perder de fato, a salvará. Então o segredo é perder. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu ele: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Veja, aqui está falando justamente sobre arrebatamento. Fique em pé onde você está, por favor. Voltem no verso 34, por favor. Aliás, quero pedir já para os irmãos distribuir os elementos da ceia. Vamos já distribuir os elementos da ceia. Você que já foi batizado nas águas, pode receber os elementos da ceia. Vamos aguardar até que todos recebam. Fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se ama a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Alguém ainda não recebeu os elementos da ceia? Erga sua mão onde você está. Acho que todos receberam. Amém? Voltem no verso 34, por favor, onde nós estávamos, de Lucas 17. Olha para cá, nós já vamos encerrar com a ceia do Senhor. Está escrito: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Próximo verso: 2 mulheres estarão juntas, moendo, trabalhando, uma será tomada e deixada a outra. Verso 36: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Só até aí. Então, nesse trecho de Lucas 17, o Senhor fala novamente sobre perder a alma. Só que agora ele fala de pessoas que serão tomadas e outras que ficarão. O Senhor está falando literalmente de arrebatamento. E por último, o Senhor ele vai e fala para nos lembrarmos da mulher de Ló. Então, você deve se lembrar de Gênesis a respeito de Ló. É a mulher que foi chamada junto com Ló para sair da onde? Alguém se lembra? Sodoma e Gomorra. Só que o anjo enviado da parte do Senhor para tirá-los de lá, porque havia uma palavra de condenação sobre Sodoma, sobre os sodomitas. Então Ló e a sua família foram tirados do juízo que viria sobre Sodoma, que representava o mundo. Quantos aqui creem que foram livrados desse mundo? Amém? Só que a mulher de Ló, ela fez o que os anjos falaram que não era para fazer. O que ela fez? Ela olhou para trás. Esse olhar para trás
é justamente a atitude daquele que tem saudades das coisas da velha vida. Tem alguns irmãos que se equivocam achando que a mulher de Ló representa aqueles que não foram salvos. Não, a questão não é essa. Se a mulher de Ló não fosse parte do povo de Deus, ela teria ficado em Sodoma e seria condenada lá. Tanto Ló quanto a sua mulher, eles faziam parte do povo de Deus. Só que Ló continuou caminhando. A sua mulher foi daquela que olhou para trás. Aqueles que olham para trás são aqueles que não serão tomados. Em toda essa ilustração que o Senhor falou, a partir do verso 34 ao verso 36, são pessoas que estão juntas. Algumas ocasiões parece estar falando de um casal. Outras ocasiões parece estar falando de irmãos que estão trabalhando juntos. Só que um sobe e o outro fica. Quem fica, fica por quê? Porque não perdeu a sua vida nesse mundo. Quis preservar. É como se fosse a mulher de Ló. Ah não, acho que eu estou abrindo mão de muita coisa pela igreja. E como é que era a minha vida antes de ter que ir para o culto domingo de manhã? Ai, como é que era a minha vida antes de ter que participar de célula, ter que liderar? Ah não, como é que era a minha vida financeira antes? Antes eu não dava o dízimo, o dinheiro era só para mim, só para eu pagar minhas contas. Aí a pessoa fica olhando para trás. O que vai acontecer? Um será tomado e o outro será deixado. Eu não sei quando é você, meu irmão, mas eu quero ser contado dentre aqueles que serão tomados pelo Senhor, não os que serão deixados. Por isso, meu irmão, isso faz parte do crescimento, da maturidade. Isso faz parte do Evangelho da Graça. Isso faz parte da mensagem que o Senhor tem para você. O Senhor é aquele que primeiro perdeu a vida. Mas se você está avançando no Senhor, crescendo na graça, e se a graça de Deus concedida a você não tem sido em vão, você está perdendo muitas coisas nessa vida, porque você quer ganhar naquele dia. Você está perdendo muitas coisas, sabe? Porque você decidiu não olhar mais para trás, você decidiu olhar adiante. E por isso, quando chegar a hora, você será arrebatado, você será tomado. Não é todo crente que será arrebatado. A história de Ló e sua mulher é justamente para ilustrar isso. Ló é o que na última hora foi arrebatado, mas a sua mulher é aquela que, apesar de fazer parte do povo de Deus, ficou para trás, não foi tomada. Por isso, meu irmão, quando nós tomamos esses elementos da ceia, isso é para nós nos lembrarmos da obra de Cristo. Mas isso também é um símbolo para você saber qual que foi o caminho do seu Senhor, porque nós somos discípulos do nosso Salvador. Se Ele trilhou o caminho de perda, de sofrimento, de vergonha, de calúnia, você está me entendendo? Você tem que estar preparado para isso. Você tem que entender que foi chamado também para isso, para que nós não sejamos motivo de vergonha do Senhor naquele dia, para que nós sejamos tomados pelo Senhor, para que a gente receba naquele dia a grande recompensa que não se compara a tudo aquilo que a gente escolheu perder hoje. Amém? Essa é a mensagem da cruz. Erga o pão para o alto. Diga assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído por mim lá na cruz. Ao tomar este pão, eu recebo cura de toda enfermidade. Eu recebo vigor no meu corpo. Mas eu também me lembro de muitos irmãos na história da igreja que sofreram, até mesmo nos seus próprios corpos, a perseguição, o castigo, simplesmente porque não negaram o nome do Senhor e não se envergonharam do Evangelho. Por isso, ao tomar este pão, eu recebo do Senhor e declaro que terei o testemunho de perder a minha vida nessa terra para ganhar naquele dia. Erga o cálice para o alto. Diga: este cálice é a nova aliança, o sangue de Jesus. Tomar esse cálice, eu estou declarando que eu já fui lavado de todos os meus pecados, e sobre mim não há mais condenação. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que pela graça eu fui salvo mediante a fé. Isso não vem de mim, não de obras, e eu não posso me gloriar. Mas este sangue
me prepara para as boas obras. Quando eu nego a minha vida neste mundo, quando eu não olho para trás, quando eu abro mão da minha própria justiça e sofro dano, sofro a perda, eu estou caminhando à semelhança de Cristo, que derramou a sua vida por meio desse sangue. Senhor, que eu possa derramar também a minha vida em sacrifício, em perda, nesse mundo, para que eu seja recebido por Ti, naquele dia, diante do Pai, diante dos Teus anjos, e eu seja motivo de alegria do Senhor, e possa ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Aleluia. Amém. Eu quero que você tome a ceia sozinho, você e o Senhor, por alguns segundos apenas. Fala para o Senhor: Senhor, eu recebo o Teu sacrifício, mas faz de mim também alguém que perde, alguém que se dispõe ao sacrifício. Amém? Eu já vou orar por você, encerrando a nossa reunião, mas você que puder ficar, eu queria cantar pelo menos uma vez essa música. Se você não puder ficar, eu entendo. Amém? Não precisa ficar constrangido não, tá bom? Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de bênção sobre a vida dos Teus filhos. Pai, que o Senhor possa nos ensinar o caminho do nosso Senhor e Salvador. Ele é o pioneiro, Ele é o primeiro, Ele é o que foi à frente, e nós estamos aqui para seguir as suas pisadas. Ó Pai, porque se o próprio Senhor, se o próprio Mestre foi perseguido, rejeitado, caluniado, sofreu, aquele que veio e viveu sem pecado, quanto mais nós. Por isso, ó Pai, coloque em nossos corações essas disposições de sofrermos, de perdermos nessa vida, de não nos envergonharmos do Senhor, do Teu Evangelho, de não olharmos para trás do que foi perdido lá no mundo, no passado. Livra-nos disso, para que nós sejamos preparados para sermos motivo de alegria do Senhor e ouvirmos a aprovação do céu. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a olhar somente para Ti, ajuda-nos a lembrar, Senhor, ó Deus, que nada vai se comparar com a glória que há de ser revelada em nós naquele dia. Não importa o tamanho da perda, até porque não importa qual seja o benefício desse mundo, nada se compara ao que nós teremos do Senhor naquele dia. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. O Senhor te abençoe nessa semana. Se disponha a perder, porque no final você vai ganhar. Amém? Qualquer área da sua vida, qualquer relacionamento, o Senhor vai te favorecer muitíssimo. A recompensa já começa agora, não é só naquele dia. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fala para pelo menos 2 ou 3 irmãos: fala, meu irmão, você foi chamado para perder hoje, para ganhar naquele dia. Amém? Fala para ele: perca para ganhar. Aleluia. Vamos ministrar ao Senhor essa canção uma vez. Cruz cerejeiro, bela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Seja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu
padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória e de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! 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 Deus abençoe os irmãos. Amém. Senhor te favoreça muito. E vamos continuar. Amém. Na mensagem da cruz.